Estou aqui no Gigantão, vem pra cá você também. Venha conferir a variedade que o Shopping do Preço Baixo tem para te oferecer todos os dias. São mais de 10 mil itens a partir de R$ 1,99. Estamos te esperando, Gigantão, em Fernandópolis. O Canal 10 apresenta Kleber Joia e amigos. Olá, sou o Kleber Joia, estou apresentando aqui para vocês esse mais novo empreendimento para Fernandópolis. Este empreendimento que vem com o nome Kleber Joia e Amigos. Você que está nos assistindo ou pelo Canal 10 ou pela internet, estamos aqui para essa nova entrevista que é um prazer receber aqui tão carinhosamente Vandalice Franco Renesto, nossa âncora, né, de Fernandópolis. Bom dia. Bom dia, Kleber. A satisfação é minha. Mas quando a gente fala com você, que a gente conhece desde criança, é sempre uma alegria, é sempre um prazer, porque você é uma das pessoas de Fernandópolis que a gente viu crescer não só em tamanho, mas crescer também culturalmente, uma pessoa que valoriza a cultura, que valoriza o trabalho, e é um prazer estar aqui. Bom dia. Opa, eu agradeço, Dona Wanda, o Canal 10 e o Kleber Joia e Amigos está sempre de portas abertas para o que der e vier aqui com a senhora. A senhora além de amigo, é mãe e nos sempre orientando. Dona Wanda chegou em Fernandópolis em 1952, para quem não sabe, na época que nem luz elétrico tinha. Como era, Dona Wanda? Como foi começar essa trajetória? Eu sempre tive assim, o espírito de pioneiro. Eu sempre me dei muito bem com as inovações. E quando a gente decidiu que o Valdomiro, através de um concurso, viria para essa região, ele escolheu Fernandópolis, após conhecer todas as cidades da Alta Araraquarense. E nós chegamos aqui, era um dia de muito calor, e a gente sentiu também o calor daqueles que aqui moravam. E é um fato muito interessante que eu gosto de me reportar, porque ele significa a palavra amizade. Nós estávamos com 2 caminhões descendo a nossa mudança, que nem coube na casa que era pequenininha, e teve que voltar para um depósito, metade da mudança. E uma pessoa vizinha, que eu tenho muita saudade, que é o seu Corinto Carneiro, que morava na esquina, atravessou a rua com um litrinho de leite. A rolha era um pedaço de milho, de espiga de milho, e disse: eu estou vendo vocês descer aí, carrinho de criança, bercinho de criança, então vocês têm um neném, então eu trouxe aqui um leitinho, e trouxe as boas-vindas, que vocês sejam felizes aqui na nossa cidade, que é uma cidade que está começando, mas é muito boa, tem muita amizade. Aquilo foi para nós um alento, porque nós vínhamos para um lugar onde a gente só conhecia uma pessoa, que era o delegado de polícia, que foi delegado de polícia onde a gente morou, e estava em Fernandópolis naquela época. Então a palavra amizade, quando fala em amizade, Kleber, eu me lembro muito desse fato. E nessa hora eu reverencio a figura, o homem que era Corinto Carneiro, que deixou assim pra gente muitas recordações boas. Para você ter ideia, nós somos padrinhos de quase todos os casamentos dos filhos dele, e eram muitos.
E a gente sente saudade da família toda, especialmente dos mais novos que foram alunos e, enfim. Tem alguém Quando que se fala em reside amizade, Fernandópolis? eu me lembro dele, hein? Tem alguém que Tem a Flor de Lis, que mora daqui, tem os filhos dela, os netos, né? E a gente se sente assim muito feliz nessa cidade, sob o ponto de vista da amizade. Conte como era a cidade, dona Wanda. Bom, a cidade era um quadradinho em redor da igreja, na praça ali do jardim, tinha uma árvore muito frondosa. Não era jardim, era uma praça, uma pracinha. Nós não tínhamos asfalto, a gente não tinha água, a água daqui era uma água saloba, era uma água assim que ruim de beber. Enfim, eram muitas as dificuldades. Luz elétrica, havia um motorzinho particular de um cidadão que ele proibia a instalação de eletrodomésticos, e nós chegamos com uma geladeira imensa, elétrica, porque nós viemos do centro do estado, cidade desenvolvida. Quando chamou o técnico para instalar, ele perguntou para o meu marido: o senhor pediu ordem para instalar essa geladeira? Aí o Valdomiro ficou meio assim, sem saber o que falar. Mas como? A geladeira é minha, a casa é minha, eu tenho que instalar. Por quê? Porque aqui a luz é particular. O senhor só poderá instalar com ordem. E essa ordem não veio. Resultado, nós tivemos que trocar com uma sobrinha de Votuporanga a nossa geladeira GE imensa por uma geladeirinha pequena que funcionava com querosene. E não era lá uma Brastemp, né? Mas a gente era muito feliz. Em resumo, as dificuldades da cidade a gente superava com a mocidade que a gente trouxe, com a alegria de viver, com a amizade que a gente aqui fez, enfim, com os sentimentos que a gente pôde cultivar nesses 60 anos. Como era a saúde nesse tempo? Olha, de desbravação. A saúde, nós tínhamos aqui excelentes médicos. Esses médicos, nós tínhamos, por exemplo, um posto que cuidava da tuberculose, que era uma doença que graçava na cidade, né? E nós tínhamos também um posto de saúde, nós tínhamos uma casa de saúde, que era do Dr. Osmar, e a Santa Casa estava começando a construção, sabe? E a gente viu tudo nascer aqui, tudo nascer e crescer. A igreja matriz, por exemplo, estava no alicerce, né? E eu sou muito feliz ao lembrar das festas, das quermesses, dos jantares, dos almoços que a gente fazia para render, para poder construir a Santa Casa, para poder construir a matriz, para construir clubes, enfim, tudo a gente participava, porque era engraçado, tinha muita gente em Fernandópolis, e era uma cidade que chamava muita gente de fora, era uma cidade que tinha um futuro promissor. Se não cresceu mais, ou se não é melhor, não foi por falta de amor daqueles que primeiro vieram para construir Fernandópolis como a gente. Conversando um dia, inclusive na sua residência, você me disse a respeito de um atropelamento de uma pessoa que foi atropelada por um carro e... Isso foi uma coisa assim triste na nossa vida, porque a Beatriz, minha filha mais velha, tinha 5 anos e ela foi atravessar
uma rua e um carro pegou-a. E ela, como tinha chovido muito, tinha muito barro, ela, graças a Deus, ela afundou de bruço, porque o carro pegou-a por trás e ela afundou a cabeça no barro. Mas assim mesmo, eram aqueles carros antigos, um chassi muito grande, né? E esse carro bateu na cabeça dela, ela teve 3 fraturas de base de crânio. Você vê como é que são as coisas. Hoje, se você tiver um atropelamento na cidade de São Paulo, com todos os recursos que uma capital apresenta, você pode morrer. Entretanto, a Beatriz sobreviveu por quê? Porque ela teve a dedicação dos médicos da época, dos médicos de Fernandópolis. Ela foi hibernada durante 11 dias. Ela foi colocada e não tinha nem onde ficar. Ela ficou no meu quarto, em casa. O médico que tratou dela foi o Dr. Alberto Serra, coadjuvado pelos demais médicos da cidade. E o Dr. Alberto era uma pessoa muito atualizada. Ele lia o francês, ele lia inglês, ele lia literatura médica de várias línguas. E ele tinha lido, uns dias antes, um artigo que ensinava, que falava que as fraturas de crânio numa guerra lá no norte, do hemisfério, eram tratadas com gelo. Então a pessoa tinha a temperatura diminuída até 1 grau, acho que 6 graus, e ela era enterrada no gelo para o corpo ser conservado até o osso consolidar. E ele aplicou esse mesmo método na Beatriz. Então, a minha casa ficou assim, as portas não se fechavam, a gente colocou assim, empecilhos para que ela se batesse. O quarteirão foi isolado, não passava carro, os vizinhos não podiam ligar rádio, então o silêncio absoluto para manter a menina viva. E depois de 11 dias, tirando e o doutor, por exemplo, o doutor Teodósio cuidava da parte ocular. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele examinava o fundo de olho. Enfim, era eles lidavam com os recursos médicos que tinham. E essa menina, com 5 anos, foi salva graças aos cuidados médicos que ela teve em Fernandópolis. Quando Fernandópolis não tinha uma Santa Casa, quando Fernandópolis não tinha recursos tecnológicos, né? Por exemplo, não tinha aqui oxigênio, não tinha... o primeiro oxigênio que eles usaram foi de uma oficina mecânica. Aí depois é que mandaram buscar em Rio Preto, então vinha tudo de Rio Preto. Trabalhando com o que tinha. Com o que tinha. Eles improvisaram e salvaram uma criança. Então, isso pra gente foi assim, consolidou a nossa ligação com a cidade de Fernandópolis. Nossa filha foi salva com os recursos de Fernandópolis. Olha que maravilha. Ana Wanda, hoje a Beatriz é médica em São Paulo, médica. Tem uma filha médica, 2 filhas médicas, e tem o nosso querido Márcio, né? E outro filho que é o Vic, né? Jornalista, formado em Direito. Né? E o Vic, como era como criança? O Vic foi uma criança muito feliz, porque jogava bola, brincava na rua, pescava, enfim, tudo aquilo que um menino de Fernandópolis, sadio, fazia, o Vic também fez, sabe? E o meu quintal, que é muito grande, era o paraíso dele e dos amigos. Quantos por ali passaram, quantos ali
brincaram, enfim, eu vi que foi um menino muito feliz. E é até hoje, graças a Deus. Quando você veio de Itápolis? Eu vim de Itápolis. Você já veio como diretora da... Não. Como eu foi vim, essa... Nós tínhamos em Fernandópolis apenas o grupo escolar, o primeiro grupo escolar, que era o JAP, que depois ficou sendo o JAP, e o Brasilândia, e o grupo escolar da Brasilândia. Eu já era efetiva em Borborema. Eu era professora efetiva de lá e vim por remoção para o grupo escolar de Fernandópolis, que hoje é o Joaquim Antônio Pereira. E ali eu fiquei 10 anos trabalhando. Depois é que eu prestei concurso de diretor. E como no concurso de diretor, a minha primeira diretoria foi Macedônia, onde eu fiquei 8 meses, e depois eu vim para o Coronel, onde eu fiquei 25 anos. Dona Wanda, o tempo passa muito rápido, então nós temos que fazer um minutinho de descanso. Então vamos aguardar um instantinho, voltamos já com a Dona Wanda, nossa querida e saudosíssima. Kleber Joia e amigos. Todas nós queremos estar na moda, não é mesmo? Por isso, a Toma Lá da Cá é o lugar ideal. Aqui você encontra bolsas, maquiagens, tudo em bijuterias e acessórios. Apaixone-se com as bijuterias e acessórios da Toma Lá da Cá. Kleber Joia e amigos. Estamos de volta com a entrevista com a Dona Wandalice Ernesto. Dona Wanda, é muito emocionante estar aqui conversando, falando, até no intervalo falando um pouquinho sobre o crescimento e desenvolvimento do bairro Jardim América, que é ali em volta ao Coronel, quando estava fazendo o trabalho de diretora. Conte um pouquinho para nós, por favor. Bem, quando eu fui para dirigir o Coronel, isso em 1962, eu encontrei ali uma escola, um prédio muito bom, inserido num cafezal. Por ali não havia casas. A rua Sergipe tinha a casa do seu Dió, que era o pai do Zé Pereira de Nascimento, daqueles meninos. Para mim são todos meninos, porque foram alunos. E a casa do seu Betiol, o seu João Betiol, que era um construtor. Que eram as duas pessoas que, quando eu tinha algum problema na escola, que me acudiam. Porque a diretora era mulher, 6 professoras mulheres, a servente mulher. Então, quando eu precisava de algum conserto rápido, que o senhor Valdomiro não podia fazer, porque ele era o meu Zé Faz Tudo, nós chamávamos ou o seu João Betiol ou o seu Dió. E prontamente eles nos ajudavam. Eu disse que a escola era inserida num cafezal do seu Rastelinho. Dali para baixo não havia nem ruas, nem arruamento.
Para delimitar o terreno da escola, o seu Betiol trabalhou lá para a gente, porque nem cercamento tinha, nada. Fomos nós que delimitamos a terra, o terreno do coronel, e para instalar ali um muro de arrimo, enfim. Era assim. E a escola cresceu muito, porque a gente imprimiu um caráter próprio, pedagógico, né? Inovador, e a escola foi sendo valorizada, e os pais, valorizando a escola, ajudavam muito a gente. Foi uma das primeiras associações de pais e mestres da região, e os pais ajudavam muito. Eu me lembro a primeira assembleia de pais, da Associação de Pais e Mestres que eu fiz, em que os pais se dividiram em equipes para equipar a escola. Então, eu me lembro bem que o seu Jatir, o Capeta, era pai dos alunos. Os filhos estavam lá com a gente. E ele disse, não, eu não preciso trabalhar em equipe não, eu faço sozinho. O que a senhora quer de mim? Eu falei, eu quero um fogão, porque nós pensávamos já na alimentação dos alunos. E nós equipamos a cozinha, a biblioteca, enfim, todos os acessórios que uma escola precisa naquele dia. Olha, eu vou fazer uma pergunta, a senhora aqui. Como era estar como diretora? Ou como educadora? Bom, eu nunca pensei no cargo. Eu sempre arregacei as mangas e trabalhei naquilo que fosse necessário. Isso em todas as instituições por onde eu passei. E na Escola Coronel não foi diferente. E a gente era muito feliz, porque eu sempre tive um espírito de combatividade, e quando as autoridades mais próximas da educação não concordavam comigo, eu não tinha dúvida. Eu pegava um trem e às vezes levava 18 horas para chegar em São Paulo, mas eu ia direto à Secretaria da Educação e de lá eu trazia o apoio que eu precisava. Muitas vezes eu tive, inclusive, entreveros com o delegado de ensino, com o supervisor, porque eu não concordava com a escola antiga. Eu queria uma escola renovada. E com esse espírito, nós conseguimos fazer da Escola Coronel uma escola muito respeitada, que servia de referência, não só para a região, mas para todo o estado de São Paulo. Aqui nós recebíamos até visitas de autoridades da secretaria que vinham comprovar que os relatórios eram verídicos. E isso para a gente é um orgulho até hoje. Sempre foi referência. Sempre. Dona Wanda, o Coronel tem uma ligação muito grande com Fernandópolis, como o JAP, como o Barosa, todas as escolas. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar para a senhora é o seguinte: foi a dona Wandalice mão de ferro ou a dona Wandalice mais cautelosa? Olha, eu acho que foi mão de ferro, viu? Mão de ferro. Sabe por quê? Os alunos não tinham 5, 6 anos. Eu tinha aluno na escola de 15, 16 anos, fazendo 3ª, 4ª série. E eu era mulher, para começo. No magistério, a direção e os cargos de chefia sempre estavam na mão dos homens. Então, uma mulher chega e quer ser vencedora com renovação, ela encontra muita dificuldade. E se eu abrandasse, eu não conseguia nada. Eu tinha alunos, por exemplo, eu vou citar um que é uma pessoa que eu adoro, que eu quero muito bem, mas que sempre foi aquele que criava problema dentro de uma sala de aula, que era o Edjair.
Da farmácia? Da farmácia. O Edjair entrava para a sala de aula, ele criava um problema com a professora mandava ela para mim. Isso era um dia, era outro. Eu ficava brava com ele, eu zangava, eu chamava atenção. No final, eu procurei saber quem era o Edjair, pessoa humana. Ele tem um coração de ouro. Então ele vinha para minha sala, eu dava um paninho de flanela para ele e falava assim: lustra todos os troféus da escola. E nós tínhamos muitos, porque nós tínhamos, a escola era campeã em várias modalidades, né, esportivas. E ele me ajudava, ele ficava, ele conversava, ele contava da mãe, dos irmãos, contava da família. E eu, nessa interação, eu conseguia que ele voltasse para a sala de aula e assistisse uma aula calmamente. Era esse o meu método. Esse Edjair sempre está fazendo alguma coisa, né? Não mudou muito. Ele é irrequieto. Ele é uma pessoa irrequieta até hoje, né? Dona Wanda, então Edjair, quem mais que a senhora poderia citar dessa época que bem, eu traz recordações? Quando eu chego, por exemplo, numa festa e que eu vejo homens de bem, profissionais competentes, médicos, advogados, engenheiros, que foram meus alunos, eu tenho o maior orgulho. Eu amo, até hoje, aqueles meninos que foram meus, como eu dizia sempre. Eles entravam para a escola com 6 anos, para fazer a pré-escola, e ficavam comigo uma porção de anos. Como não amar uma criança dentro de uma escola? Então, hoje eles falam: a senhora foi muito brava. Eu falo: mas você deu homem, você ficou gente. Então, Dona Wanda, coronel, nós sabemos também que nesta época você escreveu a letra do hino nacional. Não, hino de Fernandópolis. Hino de Fernandópolis, desculpa. Tá? Como foi? Quem chamou? Quem deu a ideia? Nós, quando escrevemos o poema sobre Fernandópolis, nós não tínhamos a pretensão de que fosse o hino de Fernandópolis. Nós escrevemos a pedido do Padre Hugo, que era o chefe da catequese da Igreja Católica, e me pediu: Dona Wanda, escreva. Ele falava muito mal português, e ele dizia assim: poetiza. Ele dizia: escreva um poema. Ele dizia: poetiza algo para eu botar a música, para ensinar para as crianças do catecismo. E foi pensando nas crianças em Fernandópolis que eu fiz aquele poema, que ele colocou a música. Ele era um instrumentista fabuloso, ele era músico, ele era, enfim, era um artista, e pôs a letra tão bonita que hoje todos cantam, né? Por força de uma lei que determinou. Essa lei até do ex-vereador radialista Alaor Pereira. Alaor Pereira. Ele fez uma lei na Câmara, um projeto de lei que foi aprovado, sancionado, e hoje é lei, que todas as escolas devem cantar, todas as instituições, em todas as celebrações, todas as sessões cívicas, o hino é cantado após o hino nacional. É uma honra para a gente, mas nós nunca tivemos a pretensão de que fosse o hino oficial. Ele foi oficializado por força de uma lei em 1975. Sabe? A letra foi escrita em 54. Narra para nós como é chegar numa reunião ou alguma apresentação, escutar o hino que você escreveu. Olha, eu vou confessar, é emocionante. Até hoje, quando eu chego num local onde o hino é tocado e cantado, eu fico tão feliz, sabe, que eu pude contribuir com uma centelha para a cultura de Fernandópolis. Eu me sinto muito feliz, emocionada mesmo. E mais ainda, quando eu ouço aquelas pessoas
que chegam em Fernandópolis agora e que ouvem e falam assim, nossa, que bonito, isso aqui tem hino, isso aqui tem marca, isso aqui tem símbolo, não é? E logo após aprende. Há poucos dias nós estávamos numa solenidade e alguém me viu e quando foi anunciar o hino, disse, o hino escrito pela dona Vandalice. E a pessoa veio e falou assim, nossa, a senhora que escreveu? Quando a senhora escreveu? Eu falei, ai meu filho, você não era nem nascido quando eu escrevi isso aí. Ele disse, puxa, mas que beleza. Eu falei, trata de decorar, porque você agora é fernandópolense. E eu levo assim, né, nessa alegria. O prefeito colocou um marco na cidade, que é a bandeira de Fernandópolis na entrada e na rotatória do nosso bar ali. Quando a senhora vê essa bandeira, o que a senhora vê de Fernandópolis? Olha, eu fui criada numa cidade com muito civismo. E eu sou da geração da Segunda Grande Guerra. Então, a brasilidade que era desenvolvida na escola, quando eu menina, mocinha, era muito elevada. Então, eu aprendi a valorizar os símbolos nacionais, os símbolos da terra, os símbolos da cidade. E eu fico muito emocionada, mesmo porque, não sei se você sabe, a bandeira e o brasão foram organizados por uma pessoa que amava essa terra. Acho que ninguém ama mais Fernandópolis do que essa pessoa, que foi o Valdomiro, que foi o meu marido. Ele foi a São Paulo numa sociedade onde cuida só dessa parte de brasões, de bandeiras. Ele levou a história de Fernandópolis, ele contou a história e ele ficou lá quase uma semana sendo entrevistado para que essa instituição, essa sociedade brasileira de heráldica e medalhística, era esse o nome, não sei se ainda é hoje, compusesse a bandeira e o brasão de Fernandópolis. O Valdomiro sempre foi uma criatura política no bom sentido. E ele quis deixar essa marca. E o prefeito da época aprovou e ele foi o idealizador da... Quem era o prefeito? Eu não me lembro se foi na época do Percy ou do Ferrari, acho que foi, ou do Milton. Não estou muito lembrada, não. Eu sei que foi um dos três, porque ele trabalhou junto com os três, né? Então eu não me lembro bem, mas foi um dos três. Wanda, como eu lhe disse no início, é uma pessoa que tem muito a falar, então o nosso primeiro programa fica pela metade, mas nós vamos fazer o segundo programa daqui a 2 minutinhos. Eu estou satisfeita, feliz por estar aqui e colaborando, não com uma TV, mas com Fernandópolis, porque aquilo que a gente conta, a gente alerta os atuais fernandopolenses que essa terra tem uma história, tem os seus símbolos e tem aqueles que a amaram muito e que a amam ainda. E que os mais jovens devem se espelhar nisso para não deixar a peteca cair. Dona Wanda, muito obrigado por enquanto. Vamos continuar assistindo a Dona Wanda no próximo programa. Obrigado. Kleber Joia e amigos. Oferecimento. Estou aqui no Gigantão. Vem pra cá você também. Venha conferir a variedade que o Shopping do Preço Baixo tem para te oferecer todos os dias. São mais de 10 mil itens a partir de R$ 1,99. Estamos te esperando. Gigantão, em Fernandópolis.
Todas nós queremos estar na moda, não é mesmo? Por isso, a Toma Lá da Cá é o lugar ideal. Aqui você encontra bolsas, maquiagens, tudo em bijuterias e acessórios. Apaixone-se com as bijuterias e acessórios da Toma Lá da Cá. O Canal 10 apresentou Kleber Joia e Amigos.